cruz de Cristo, símbolo universal do cristianismo, é muito mais do que a imagem que conhecemos. Ela não é apenas um adorno, é um portal para verdades profundas e por vezes desconfortáveis, que moldam nossa fé de maneiras inesperadas. Propomos aqui uma jornada para redescobrir o paradoxo chocante e belo da cruz. Para quem busca uma compreensão mais rica e substancial da fé cristã, este tema é fundamental. Aprofundar-se no verdadeiro significado da cruz permite uma conexão mais autêntica com o sacrifício de Jesus e suas implicações para a vida diária. Não se trata apenas de história, mas de uma revelação transformadora para o caminho espiritual. Neste roteiro, vamos explorar as dimensões da crucificação frequentemente negligenciadas, tanto em seu aspecto brutal e humilhante, quanto em sua magnificência redentora. Nosso foco é desvendar as camadas de significado que jazem sob a superfície, oferecendo uma perspectiva mais completa e desafiadora, livre de clichês. A intenção não é apresentar segredos, mas compartilhar insights baseados em um estudo sério das Escrituras e da teologia. Como pesquisador dedicado das Escrituras, busco oferecer um olhar cuidadoso sobre a amplitude do evento da cruz, com a honesta intenção de edificar a fé. Para apreciar as nuances chocantes e a beleza profunda da cruz, precisamos primeiro compreender o mundo em que ela se manifestou. Vamos desvendar o contexto histórico e cultural que deu origem a esse instrumento de morte e como ele foi ressignificado eternamente. Imagine o cenário. A crucificação não era uma mera forma de execução, mas uma das punições mais brutais e humilhantes concebidas pelo Império Romano. Reservada para rebeldes, escravos e criminosos de baixa posição social, era projetada para aterrorizar e desmoralizar publicamente, exibindo o poder implacável de Roma. Para os judeus da época, a cruz carregava um estigma adicional e chocante. A lei mosaica, em Deuteronômio 21:23, declarava que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso significava que alguém crucificado não só sofria uma morte agonizante, mas também era visto como amaldiçoado por Deus, a antítese de um Messias glorioso. Essa condenação pública era aviltante em um nível difícil de imaginar. Não havia dignidade na cruz, apenas vergonha, dor excruciante e isolamento completo. A morte não era rápida, mas lenta, causada por asfixia ou exaustão, prolongando a agonia para que todos testemunhassem o terror daquele suplício. A cruz era um símbolo de fracasso absoluto e desgraça indelével. Com esse pano de fundo, começamos a perceber o quão extraordinário foi o que aconteceu no Gólgota. Não se tratava apenas de um homem morrendo, mas da encarnação de Deus submetendo-se à maior humilhação e maldição, preparando o terreno para uma revelação inigualável de sofrimento e amor sacrificial. Agora, mergulhamos no aspecto verdadeiramente chocante da cruz, a humilhação divina. Foi muito além da dor física. Foi o despojamento completo de dignidade e honra que Jesus suportou. Ele, o Criador, foi ridicularizado, cuspido, chicoteado e exibido como um criminoso comum. Os relatos bíblicos são vívidos. Os soldados zombando dele com uma coroa de espinhos, o escárnio da multidão, a provocação dos líderes religiosos. Ele suportou não só o abandono dos discípulos, mas a dor de ser rejeitado por aqueles que veio salvar. Esse sofrimento psicológico e espiritual foi imenso. A quebra das expectativas messiânicas, um rei vitorioso, não um servo crucificado, chocou seus seguidores. A figura de Jesus na cruz desafiava a lógica humana sobre poder e glória. Sem abraçar a plenitude desse aviltamento, perdemos parte essencial da mensagem. E é precisamente no ápice dessa humilhação, nesse cenário de completa desgraça,
que o lado belo da cruz começa a brilhar com uma intensidade surpreendente. A maior das vergonhas se transformou na maior demonstração de amor. No exato momento da maior humilhação, surge a beleza da cruz, um amor sacrificial que transcende a compreensão humana. Enquanto Jesus pendia, agonizando, ele proferiu palavras de perdão pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Uma compaixão divina inimaginável em meio à dor. Ao ladrão arrependido ao seu lado, que apenas pediu para ser lembrado, Jesus assegurou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa de salvação, concedida em um ato de profunda graça, mostra a extensão do amor que a cruz irradia. A beleza da cruz também reside na obediência radical de Jesus. Filipenses 2:8 nos lembra que ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa entrega voluntária à vontade do Pai é a essência do amor que oferece redenção. Só podemos apreciar essa beleza se primeiro entendermos a profundidade do sacrifício. A beleza reside na superação da dor. Agora que vimos como o chocante e o belo coexistem, vamos explorar o paradoxo inerente à cruz, onde fraqueza e poder se encontram de forma transformadora. A cruz se revela como o grande paradoxo da fé cristã, onde o poder de Deus se manifesta na maior fraqueza humana, onde a vida surge da morte e a glória brota da humilhação. Para o mundo, a crucificação era um fracasso. Para Deus, era o triunfo definitivo sobre o pecado e a morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:18, declara que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Essa afirmação ilustra o choque desse paradoxo. Um instrumento de tortura se torna a manifestação do poder salvífico de Deus. É o Espírito Santo quem ilumina essa verdade, permitindo-nos compreender que na cruz a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram. Como Paulo explica em Gálatas 3:13, Cristo se fez maldição por nós, absorvendo a condenação que merecíamos para nos oferecer reconciliação. Quando ignoramos esse paradoxo, a cruz pode se tornar um símbolo religioso vazio, uma fé superficial, que evita o sofrimento ou a contradição, perde a profundidade que o Evangelho oferece. Compreender o paradoxo da cruz não é apenas um exercício intelectual, é um chamado à transformação. Essa compreensão profunda leva a uma transformação pessoal radical. O chamado para tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa uma renúncia diária ao egoísmo e ao orgulho. É um convite para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Essa identificação com Cristo implica participar de seus sofrimentos, não por masoquismo, mas por amor. Gálatas 2:20 nos lembra: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência da vida cristã. A cruz, portanto, transforma nossos valores. O que o mundo valoriza, poder, riqueza, status, é subvertido. A humildade, o serviço e o amor sacrificial tornam-se os verdadeiros tesouros. Essa transformação, contudo, é um processo, uma jornada contínua de entrega e dependência de Deus. Essa jornada pessoal não ocorre no vácuo. Ela impacta diretamente nossos relacionamentos. A cruz não apenas salva o indivíduo, mas também constrói a comunidade de fé. A cruz de Cristo é o fundamento sobre o qual a comunidade de fé é construída. Ao abraçar os princípios da cruz, sacrifício, perdão e serviço, a Igreja se torna um corpo unido, refletindo o amor de Deus para o mundo. Inspirados pelo exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, somos chamados a cuidar uns dos outros, suportar as cargas e perdoar as ofensas, mantendo a unidade. A ética comunitária do cristão deriva diretamente da cruz.
Ela nos ensina que a verdadeira grandeza reside na humildade e que a compaixão deve ser a nossa marca. A cruz nos chama a amar, não apenas com palavras, mas com ações. Quando a comunidade busca poder ou prestígio mundano, ela corre o risco de esvaziar a cruz de seu significado revolucionário. Refletindo sobre tudo isso, somos convidados a uma resposta mais profunda. A cruz não é um convite passivo, mas um chamado ativo para viver uma vida que honre o sacrifício de Cristo. Para internalizar o paradoxo da cruz, podemos dar passos práticos. Separe um tempo para meditar em passagens bíblicas como Isaías 53, Filipenses 2, 5, 8 e 1 Coríntios 1, 18, 25, permitindo que essas verdades se aprofundem. A oração é uma ferramenta essencial. Peça a Deus para revelar a magnitude do sacrifício de Cristo e o impacto da cruz em sua vida. A oração abre o caminho para uma compreensão espiritual que vai além do intelecto. É realista esperar que essa jornada seja contínua. Abraçar a cruz em sua totalidade, seu choque e sua beleza é um caminho de vida, com momentos de clareza e de dúvida. Convidamos você a compartilhar nos comentários suas reflexões sobre o significado da cruz. Quais aspectos do chocante ou do belo mais ressoaram com você? Seu testemunho pode enriquecer a jornada de outros. Ao final desta exploração, o paradoxo da cruz se revela como a essência do Evangelho. Abraçar suas duas faces oferece uma fé mais robusta e autêntica, capaz de enfrentar as adversidades com a certeza da vitória e do amor de Cristo. Para aprofundar ainda mais, considere buscar o aconselhamento de seu pastor ou líder espiritual, ou participar de estudos bíblicos focados na doutrina da salvação. Livros de autores como John Stott e Tim Keller sobre o sacrifício de Cristo também podem oferecer perspectivas valiosas. Lembre-se, a jornada de compreensão da cruz é para toda a vida. É um crescimento contínuo na graça e no conhecimento de Jesus. Seja paciente e permita que o Espírito Santo o guie a uma fé cada vez mais rica. Se este conteúdo foi útil para você, considere deixar um curtir, compartilhar com alguém que também busca aprofundar sua fé e inscrever-se no canal para futuras explorações de temas relevantes. Sua interação nos ajuda a continuar produzindo. Que a cruz, em todo o seu aspecto chocante e sua beleza redentora, seja a âncora de sua alma, a esperança de sua jornada e a eterna canção de seu coração. Que você encontre nela não apenas a salvação, mas a plenitude de uma vida entregue ao Rei crucificado.